Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, uma terça-feira, uma tarde nublada, fria aqui em São Paulo, 16 horas e 49 minutos do dia 28 de maio de 2019. Volta das bolsas americanas e também da Bolsa de Londres. Temos uma liquidez normalizada e vamos aos estudos do mercado doméstico e também internacional e também das criptomoedas e do petróleo. Pessoal, se vocês puderem se inscrever no canal, fico muito grato. Compartilhem aí com seus grupos de estudos, Telegram, Instagram, WhatsApp. Eu fico muito honrado. Deixem o like, participem da área de comentários, porque aqui você é bem-vindo. Uma vez que nós encerramos as inscrições para a imersão, eu volto a oferecer o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um treinamento gratuito. Pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, qualidade digital de som e imagem gravado em estúdio. Quem quiser ter contato comigo também gratuitamente na parte da manhã, além de conseguir acessar o Seja Bem-vindo à Bolsa pelo nosso site também, se você colocar nome e e-mail aqui, você recebe o cenário já a partir de amanhã e fica sabendo de cursos, treinamento, masterclass, seja aquilo que a gente venha a oferecer. Ok? Como estão hoje as bolsas americanas? Estão em queda, né? Uma queda, no caso, por exemplo, para os padrões norte-americanos, S&P e o Dow Jones, é uma queda importante, né? S&P caindo 0,73, vai fechar daqui a pouquinho, agora são 16,51, daqui 9, 10 minutos. Nós temos o Dow Jones 0,76 de queda e índice Nasdaq caindo 0,27. Petróleo subindo 0,61. Por outro lado, nós temos o EWZ subindo forte, né? Acima de 40 dólares, subindo 1 dólar e 3 centavos, 2,63 de alta. É uma valorização expressiva. Eu gosto muito de observar aqui Days Range. Então ele pega a mínima e a máxima do dia. Então a mínima 39,55, a máxima 40,56. Opera longe da máxima, ou seja, já teve mais apreciação nessa terça-feira. Aí nós temos as criptomoedas aqui, tá dando muita diferença do CoinMarketCap pro TradingView, então, mas elas estão em alta predominantemente aqui, com exceção do Bitcoin, né? Então veremos a seguir aqui o que os gráficos das criptomoedas nos dizem, lembrando que amanhã tem fluxo cambial, eu espero com grande expectativa para a gente ver como é que foi a entrada ou saída de capital estrangeiro na semana anterior. Então vamos lá. Vamos. E pessoal, falando da imersão em si, sempre tem um problema ou outro com pagamento, o cartão não passa, o aluno emite o boleto, esquece de pagar. Sempre tem 2, 3, 4 vagas em aberto. O curso oficialmente está fechado. Eu não controlo isso. De repente, você tem interesse no treinamento, escreve para suporte@toptraders.com.br. Fala, eu estou atrasado, sei lá, eu tenho interesse em fazer o treinamento, o pessoal do suporte vai te atender. 1 ou 2 vagas sempre tem. Um cancela, um desiste, aí um tem problema de pagamento, o outro... Então, assim, só que as vagas foram todas preenchidas, foi um grande sucesso, só que 1 ou 2 sempre tem. Às vezes o suporte vai te responder, olha, agora eu não tenho a vaga, mas se, por exemplo, eu estou aguardando alguns boletos, não compensou, eu entro em contato por e-mail. Então, quem tem interesse pode fazer esse contato, mas eu não estou prometendo, que fique bem claro. É uma possibilidade, ok? E pessoal, falando do Bitcoin, o Bitcoin está em leve queda, né? Foi rompido um grande triângulo, um médio triângulo, vai. O volume razoável, o que acontece? A impressão que nós temos é que a famosa correção no tempo para voltar a subir. Eu não gosto de comprar, por exemplo, essa situação no gráfico, eu gosto de comprar quando está inflexionando. Mas enfim, entre a compra e a venda, tende a apreciar. Só que pode acontecer, se tiver qualquer driver negativo, de ter, por exemplo, uma queda até rápida até o topo anterior, no 8352, que é onde eu compraria nesse momento se eu tivesse interesse. Acima disso eu não compraria, apesar de ver claramente que a inclinação
é altista, ok? Aí nós temos aqui o Bitcoin Cash. Ele não conseguiu passar os topos anteriores, né? É uma razão que me traria cautela também. No caso do Bitcoin Cash, eu usaria uma outra estratégia. Lembrando que nós abordaremos as criptomoedas durante a imersão. E lembrando outra coisa, segunda, terça e quarta não tem radar, não tem na mira do trader e também não tem cenário, porque eu me dedico totalmente aos alunos. A impressão que dá é que nós temos um triângulo ascendente, a linha reta estaria aqui nesses topos. É um padrão altista, mas eu acho que a compra ótima seria ou nessa LTA ou até na média, ok? Aí temos o Ether, o Ethereum a seguir. A mesma situação, tem uma alta clara conservando esse marobuzu do dia 26. Você fala, professor, dia 26, domingo, funciona 24 horas, 7 dias por semana. Lembra que eu falei para vocês que os grandes movimentos têm ocorrido no final de semana? Né? Então, nós temos aqui uma correção na parte alta, é uma situação favorável à compra, mas eu particularmente não... Eu compraria o martelo, aqui em cima não, mas é algo mais de uma estratégia particular do que qualquer outra coisa. Aí nós temos o Litecoin em dólares. O Litecoin eu não compraria mesmo, porque ele está fora da banda de Bollinger Superior, só que para adentrar a banda, como diz a molecada, são 2 palitos. Agora, um recuo até os 106, 107 dólares topo anterior, aí me interessa. Apesar de ser uma compra arriscada, porque ainda vai estar na média, mas aqui em cima eu não compraria mesmo. Eu estaria mais pensando em realizar lucro, como eu comentei ontem, mesmo que seja parcial, aos poucos, do que entrar numa compra nesse momento, né? Então, às vezes, é aquela história do fubá e do milho, né? Muitas vezes, quando um trader que ele é mais agressivo, ele é mais adiantado, ele está vendendo, realizando lucro, muitas vezes, quem está despreparado, pessoal, está pensando naquele momento em comprar, para você ver a diferença, né? Então isso daí é algo muito relevante, porque às vezes quando está no momento de sair, nem que não seja uma saída completa, uma saída parcial, outros, de repente, que estão mais atrasados estão pensando em fazer o inverso. Então é um caso sério. Vamos falar do petróleo, e isso tudo a gente procura passar na imersão. Nós temos o WTI Crude Oil. Veja só, nós temos aqui uma sequência de queda importante. Não é fácil o mercado reagir contra uma sequência dessa, né? Veio de 64 a 57 praticamente. Então, esse pregão de hoje ele mostra alguma fraqueza. Então, por exemplo, se eu quero me posicionar no petróleo na ponta vendedora, você poderia vender na perda de 57,36. Eu não o faria, pela memória recente e fundamentos. Agora, eu entraria na compra se houvesse o rompimento desse fundo anterior. Quer dizer, acima de 60 dólares no intraday eu sou comprador. Seria uma estratégia para o WTI negociado em Nova York. Aí nós temos o Brent Crude Oil negociado em Londres. Nós temos aqui um padrão de alargamento. O Brent ele já me parece mais favorável, porque você pega o fundo anterior, a 69,23, ele está acima. Então é uma situação mais amigável à compra. Observando os dois, né, o petróleo Brent e o WTI, eu colocaria o meu stop justamente abaixo do ponto, teoricamente, de entrada 69,23. Daria uns 10 centavos, rompeu, eu cairia fora da posição, porque pode se informar um topo, fundo, topo. Até média de 21, o voo é de galinha, só é de águia aí cima, então poderia ser somente um repique. Vi de volume de hoje, né? Muito forte. Então, tudo bem, ontem foi feriado tal, mas não deixa de ser um volume importante. Ok, bolsas americanas caminhando para o fechamento agora. Em alguns minutinhos vão estar fechadas. Eu tenho aqui o Dow Jones, o DJI. As bolsas americanas, elas operam ainda de forma errática. Existe um fundo importante sim no Dow Jones, que seria 25,222. Perceba que o fundo dia 11 de março é 25,208. Se perder, realmente entraria num território vendedor e poderia mirar esse gap. Mas assim, já teria um fundo aqui, ó, 24,8813, então... Né? E poderíamos ter um oco aqui, ombro, cabeça, ombro, sim. Mas a frustração desse padrão poderia trazer o mercado acima dos preços. Veremos.
Aí nós temos o índice Nasdaq. Então hoje tem muito vendedor perdendo dinheiro aqui no Brasil, que opera índice, opera BOVA11, que tá fulo da vida, como diria o poeta, com razão. Porque nós temos um mercado fraco lá fora voltando de feriado e aqui subindo. Pessoal, mas é bolsa, não é? As bolsas internacionais, elas impactam os preços aqui. Só que não é um único driver, né? Você tem fluxo, você tem mercado descontado, você tem que ver múltiplos históricos, você tem que observar as ações que imprimem peso no índice, qual que é a situação gráfica, se estão abaixo, muito abaixo, por exemplo, de um valor teoricamente justo. Então são N fatores. No caso do índice Nasdaq, que é a bolsa que eu mais observo no momento, tem uma situação, no mínimo aqui, impactante, porque nós temos uma pancada para baixo, iniciada bem no início da virada de abril para maio, e aí o mercado repica em forma de triângulo. Isso daqui forma uma flâmula, um mastro-bandeira, sendo que a bandeira é em forma de flâmula, e ele perde a base. Só que perde a base, mas não consegue desenvolver queda. Então, a gente vê que tem uma briga aqui, mas é um ponto-chave. No caso do índice Nasdaq, perdendo aqui, por exemplo, a região de 7.250, não seria uma loucura imaginar, por exemplo, o índice Nasdaq a 7.000 pontos. Né? É uma possibilidade, sim. Ok? Aí o S&P, eu gosto de analisar aqui junto com... de fazer os estudos do... S&P futuro, estudar, porque eu não sou analista, eu sou trader, então a palavra mais correta é estudar. E também vai vir num ponto-chave, né? Região aqui de 2.799, né? 2.792, então a perda desse ponto poderia sim trazer o S&P a 2.723.500. Então veremos, só que a frustração poderia trazer um movimento rápido para cima, mesmo porque teríamos um fundo duplo com eixo aqui em 2.892 e poderia trazer o índice S&P às máximas históricas novamente. Ok? Como eu não tenho nenhum estudo para hoje que envolva ações norte-americanas, que eu tenho em tempo real, aqui eu tenho o pacote assinado com o TradingView, eu vou me despedir do TradingView, tchau, tchau, TradingView, e vou falar de fluxo. Caros, ontem os estrangeiros trabalharam levemente na ponta compradora, reduziram o saldo vendido de 25.078 para 22.087. E no mercado de ações, até o dia 23 estavam vendidos em 5 bilhões, 96 milhões, 630 mil. Entre 22 e 23 reduziram bem aqui o saldo vendedor. Aqui no link da B3 diz que nós temos o saldo até o dia 24. Veremos. Se houver de fato, faremos a conta e eu a apresentarei a vocês em seguida. Professor, e aquele desafio de te vejo nos 97.000 pontos, bateu ou não? Vamos ver depois. O desafio é no mercado à vista ou no mercado futuro? Falarei sobre isso depois. Ok? Lembrando que segunda, terça e quarta da semana que vem não tem nem cenário na mira do trader, nem radar. Volta na quinta-feira. E desde já eu dou meu palpite para o jogo Corinthians e Flamengo. Eu acho que os jogadores vão querer derrubar o Abel, que é muito gente boa e ótimo treinador, mas o trabalho não está encaixando lá no Flamengo. Bom, não está encaixando lá no Flamengo. O cara ganhou a Florida Cup, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, está classificado na Libertadores, bem. Na Copa do Brasil ganhou do Corinthians fora de casa e a torcida reclama, vai entender, né? Mas enfim, eu acho que o Flamengo vai perder de 3-1 para o Corinthians na semana que vem. E aí, esse é o meu palpite. Então, 112.381.597 menos 117.575, 480. Então, eu estou falando em 5 bi, 193.883. Então, no dia 24, aumentaram levemente aqui, fazendo uma conta rápida, né? 5 bi, 096, 630. Venderam 97.253.000 no dia 24. Ok? Legal. Então, a seguir, nós falaremos Europa e Ásia. China subiu 0,61, DAX caiu 0,37, FTSE caiu 0,12.
Falando da Bolsa de Xangai, primeiramente, não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu trabalhei quase 5 anos no grupo chinês, fui a Hong Kong, fui a Taiwan algumas vezes, muito legal. Hong Kong, principalmente, é um belo destino turístico, na minha opinião, e tem um mercado financeiro muito rico, também em diversidade, é um centro financeiro ali da Ásia. Eu gostei muito quando fui. Deixa eu responder só um negócio da minha equipe. Minha equipe está dizendo para mim que nós temos 4 vagas para imersão. Ok? Então, após todos os boletos, tentativas de pagamento, nós temos 4 vagas, agora 17 horas e 4 minutos. Só que o curso está fora do ar. Para você ter acesso a essas vagas, se você tem interesse, pessoal, escreva para suporte@toptraders.com.br. Fala, olha, o professor falou que tinha 4 vagas em aberto, tal, eu tenho interesse em uma delas. Aí o pessoal do suporte vai te responder, ok? Só que não tem link, não tem nada, eles vão gerar um link e te mandar. Pessoal, nós temos aqui uma região de gap que é suporte e aparentemente um fundo, 2 fundos, 3 fundos, talvez tenhamos um 3 rios. É isso que eu vejo aqui. No índice DAX, um aluno bem observou, nós temos além de uma LTA, possivelmente um triângulo. Será que daria para traçar esse triângulo a partir daqui? Daria, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Ou de repente eu pegaria daqui e faria isso. Mas é mais ou menos a ideia de um triângulo. Então, é aquela história. Tem a expansão e a contração. Ok? É isso que a gente vê, respeitando a LTA por enquanto. E aí o índice FTSE, que é a Bolsa de Londres, eu tenho muitos alunos que operam lá. Tantos que moram no Brasil quanto os que moram lá. É um centro financeiro extremamente desenvolvido na Europa. Né? O que o índice FTSE nos mostra? Uma forte alta, uma correção, pode formar um pivô de alta, pode ontem dar um sinal aqui de força e hoje uma leve correção. Para mim isso aqui favorece a compra. Salvo perda da mínima do dia 23 e da própria LTA. Ok, pessoal? Assim nos despedimos também do broadcast. Tchau, broadcast. Então agora utilizaremos o Cartesian para os nossos estudos. Eu vou iniciar pela minha esposa na bolsa, se não esqueço, VVAR3. Pessoal, a Via Varejo eu tenho 100 mil ações, o meu preço médio é 4,9. Eu só penso nela daqui a alguns meses. E é isso, ela tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Aparentemente ela vai romper 4,42 e vai formar um pivô de alta. Eu vejo o pregão de hoje com bons olhos, porque ela fechou acima do eixo desse antigo M, que era o 4,33. O volume é razoável, tal, é isso. Né? E eu tenho uma boa expectativa para ela no médio prazo. Ela é a minha nova Gerdau, digamos assim, e de repente vai ter ação na imersão com perfil parecido. Tem 3 ativos que eu estou monitorando que aparentemente tem um grande potencial. Estou estudando fundamentos, acompanhando o livro de ofertas, né? Eu acompanho o ativo de perto para tomar as minhas decisões baseado em técnica, porque se você opera sem técnica, é sorte, né? É sorte. Você só tem consistência se você tiver técnica. Senão você está atirando no escuro, pode acertar ou errar, ok? Falando dos ativos fixos, Ibov fechando enquanto eu vos falo, né? Aí nós teremos a seguir Petrobras. A Petrobras me parece que está fazendo de fato um oco invertido. Eu posso até, por que não, circular os ombros e a cabeça. Será que seria o mais correto fazer aqui ou aqui o primeiro ombro? Talvez aqui, né? Se eu for fazer de forma simétrica, né, pessoal? Ombro, cabeça, ombro invertido é uma figura... É fácil de identificar que ela tá ali, mas traçar os ombros certinho é... É que nem quando você vai vestir camiseta de manga comprida em criança pequena. Entra o braço pela cabeça, a cabeça da criança fica presa. Se for menina, então... Você sabe onde tem que colocar a cabeça e os braços, mas nunca entra
a entrada do braço vai para a cabeça da criança, a criança começa a chorar. É tipo ombro, cabeça, ombro invertido. E o que está acontecendo aqui? O rompimento de 26,49, né, que nós tínhamos comentado. Isso além de acionar um pivô de alta, né? Eu não vou dizer para você que a neckline está ali. Eu acho que o mais correto tecnicamente seria traçar a neckline dessa forma. Mais ou menos assim, concorda? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma neckline rompida, nós temos também o pivô. Isso é muito positivo, na minha visão. Falando sobre a Vale, a gente pode usar a estratégia da Vale, que funciona muito bem para ela. Aparentemente, nós temos uma simetria em V com alvo 53,80, só que é aquilo. A gente vai trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior. Então, eu coloco aqui uma elipse, né, para marcar esse gap. O gap, para quem está chegando agora no canal, está aprendendo análise técnica, pessoal, é simplesmente um espaço sem negócios, porque fecha num patamar num dia, no dia seguinte abre muito acima do fechamento do dia anterior. Então isso é um gap, é um espaço sem negócios. Então, por exemplo, amanhã, qual que vai ser stop? É abaixo de 49,85 em fechamento. Então você já tem aí os pontos para poder trabalhar com ela. Nós temos Banco do Brasil numa alta importante. A simetria em V que nós apontamos desde aqui dos 44,50, ela foi cumprida a 51,25. Não fechou acima, fechou cravado. E daqui para cima é outra história, né? Entraria num território comprador. Talvez fique um tempo aqui namorando, ou já dispare. Pelo volume, a alta continua. O volume é indicativo sempre de força, né? Volume acima de média e tal. Então é isso que o Banco do Brasil nos aponta. No caso de Bradesco, tem um ombro, cabeça ombro, circulados em azul, bem definido. Respeitou as médias como suporte. Veja que a mínima de hoje é maior que a de ontem, a máxima muito maior que a de ontem. Um candle de massa com amplo volume, rompendo essa LTB. Só não rompeu 35,51. Mas acima de 35,51 nós teremos um pivô de alta e a gente pode considerar já que o ombro, cabeça, ombro invertido foi rompido, uma vez que o mercado fechou acima da reta pescoço. E aí falemos a seguir de YouTube, um gráfico técnico maravilhoso, previsível, fácil, é aquele que a gente tem que guardar para dar curso no futuro, para fazer aula, mostrando a força, a efetividade de uma análise técnica fina, que é aquilo que a gente usa, né? O método Top Traders, pessoal, com todo respeito, comparado às metodologias em geral, é como se você contratasse um pintor, ele deixa aquela casca de laranja na pintura, escorrido, você fica enojado, frustrado, sabe? Ele erra o tom, aí suja o teu chão. E o método Top Traders é aquela pintura industrial do robô, que você fica procurando defeito, ali é difícil de achar, né? Então ela é uma pintura fina, precisa, milimétrica, ela é honesta, ela é transparente à altura ou acima das suas expectativas, né? Então, bem assim, sem muita modéstia e enrolação. Seria mais ou menos essa a ideia. Por quê? Porque enquanto muita gente defende que o trader tem que ser vagabundo, folgadão, que tem uma fórmula mágica, que vai ter um robô operando para você, aqui a gente defende trabalho duro, estudo, dedicação, afinco, pesquisa, né, para que você aumente o teu nível intelectual, para que você evolua como investidor e como ser humano. Essa é a diferença. Simples assim, ok? No caso de YouTube, nós tivemos um sinal mais claro que a água, quando nós tivemos uma pinça reforçada por um outro candle que marcou mínima na mesma região, ó. Qual a mínima? 31,14. Qual que é a mínima? 31,16. Qual que é a mínima? 31,11. Bate, 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 segura. O próprio vendedor entra na compra, né? Então fez um movimento forte, aquele descanso que é a famosa correção no tempo. Aí a força compradora sobrepõe com volume, elevando os preços acima da máxima do movimento lateral, salvo algum fenômeno imprevisto, alguma bobagem que falem no Twitter e afins, tende a continuar subindo, porque os fundamentos apontam para isso, o fluxo aponta para isso e os gráficos apontam para isso, ok?
Legal. Então, a seguir nós falaremos dos pedidos do YouTube. Então, BBSE3. BBSE3, pessoal, é sempre uma boa opção. Né? Simples assim, né? É uma ação... ela não vai te deixar rico, mas ela não vai te deixar pobre. É um bom investimento para aquele investidor mais conservador que quer um resultado acima da renda fixa. Né? Então é isso, ela veio aqui numa região de congruência, ponto de clímax, fez um rompimento falso dos 26, está subindo e deve continuar subindo aos pouquinhos, subindo a ladeira. Para quem gosta de fazer trade com esse tipo de papel, o stop estaria abaixo de 29,45 em fechamento, que é esse topo aqui marcado no dia 7/5. A grande questão de BB Seguridade é a seguinte: quando o mercado aponta compra, geralmente você não vai na BB Seguridade, você vai em ativos mais voláteis, que estão numa situação gráfica de inflexão. Essa que é... Para BB Seguridade entrar numa carteira, você tem que ter uns 20 papéis, talvez. Agora, isso depende de perfil. Para o investidor que gosta de ter mais ações de guarda, ela é sempre uma opção. Né? Simples assim. É como o Banco do Brasil, né? BB Seguridade, Banco do Brasil, é como Itube, Bradesco, é como Vale, é como Petro, né? Isso eu tô falando em tendência, tá? Não tô falando quando o mercado tá em queda, que nem aconteceu, sei lá, 2015, início de 2016. Tô falando em condições normais, quando a tendência macro, você pegar a tendência primária e secundária de alta, que fique bem claro, tá? Para não gerar polêmicas nem controvérsias. O outro pedido do YouTube... BTOW3. BTOW3 tem sido muito comentada, né, nos fóruns. E ontem eu vi alguns profissionais falando do ativo e eu tinha uma visão antagônica dela. Eu acho que BTOW é compra. Primeiro que BTOW não tem que valer R$30, simples assim. Né, ela, no final de março, aqui, segunda metade, aqui no dia 20, ela valia 51. A empresa não perde 40% do valor da noite para o dia. Ela pode, de repente, ter exagerado no 50, mas talvez ela valha 35, é possível. Então, o que eu faria aqui no gráfico? Eu marcaria um fundo 3066. Graficamente, houve uma situação do famoso algo novo, por quê? Algumas situações. Primeiro que ela veio numa região de fundo de novembro do ano passado. Ela fez um rompimento falso do 3066. E ela fez aqui de alguma forma uma pinça. Então uma situação... Porque assim, se você comprar e der errado também, o stop está curto, né? Então é o que eu penso sobre ela. Aí falemos depois de Lynx 3. A Lynx é uma ação que ficou meio escondida aí. Quando ela entrou no radar da galera, ela caiu. E ela está subindo para fechar esse gap. É isso que eu vejo. Está longe de ser uma ação que me agrada nesse momento, apesar da tendência primária, secundária e quase a terciária também é de alta. Né? A terciária, na verdade, ela é de baixa, mas eu diria para você que se romper o R$34 pode até buscar as máximas recentes, mas está longe de ser uma ação predileta para mim nesse momento. Eu procuro ativos mais descontados. Aí nós temos a Qual3. Eu acho que a Qual3 ela deu grande oportunidade quando ela ficou no movimento lateral aqui entre fevereiro, março e abril. E esse momento passou, ela está longe de média, corrigindo no tempo, eu não vejo tanto upside, então está longe de ser uma preferência a mim. Se eu tivesse comprado, eu colocaria stop abaixo de 18,85, mínima do dia 24 de maio. Aí nós temos VULC3 aqui na tela. A VULC3, essa ação, ela me parecia muito interessante há um tempo atrás, reagiu muito mal algumas variáveis do setor, a dados de varejo, ao próprio balanço. É uma ação que perdeu um pouco de volume, uma tendência de queda muito clara, toca na média e cai, então
eu acho que quem tem o ativo está enrolado aqui, eu não a compraria no momento. No próprio setor, eu acho que tem opções melhores. Agora, para quem gosta de médio, longo prazo, comprar Vulcabras a 594 é diferente de comprar 850. Eu só acho que tem opções melhores, ok? Dentre os destaques do dia, tem uma ação que está fazendo um movimento relevante hoje, que é a Emiglu. Eu vou estudá-la a seguir, que é a Magazine Luiza. Então, Emiglu 3. A Magazine Luiza, ela tá com desenho gráfico muito diferente de BOW, tá. Só que não deixa de ser um desenho gráfico favorável à compra. Me parece que nós temos uma simetria em V com alvo em 202 e nós temos um rompimento de um pivô com ótimo volume. A 184 com 19. Então, uma situação que eu julgo favorável à compra. Simples assim. Ok? Um outro destaque também de uma ação que esteve nos holofotes nas últimas semanas, né, pelo seu movimento pujante. Nós tínhamos essa ação no meu grupo, nós não temos mais. Nós saímos aqui no meio dessa alta, mas ganhamos no papel. Poderíamos até ter ganho mais, mas a gente fez uma troca, e aí a troca está sendo válida de qualquer forma. É um ativo que eu acredito muito. E na BR Foods, eu particularmente, se eu tivesse o ativo, eu já teria vendido, se eu ainda o tivesse. Mas graficamente, eu acho que existe uma situação muito clara aqui, ó. Nós temos uma linha de tendência, caso ela seja perdida, né? Ela marcaria uma saída do papel, né? E é isso. E eu acho particularmente que tem grande chance de ser, porque nós temos uma Marobuzu com forte volume, ok? Falando do dólar, o dólar fez o que eu imaginava que ele faria. Eu acho que o dólar vai perder esse fundo, que é o 4.006.500. Eu não sei se ele chega a testar a LTA, mas eu acho que ele perde o fundo. Eu até falei para o meu grupo hoje que nós tínhamos o suporte número 1, 4.036, 4.018 e o 4.009.500. Ele perdeu esse primeiro, veio no segundo, perto da média e respeitou. Então o ponto mesmo me parece 4.006.500. Eu acho que vai ser testado amanhã, possivelmente perdido. Falando do BOVA11, o BOVA11 nós temos o rompimento de uma cunha importante. Tem que ver se esse rompimento é consistente, o volume ajuda, ele é um volume tocando aqui a média, apesar de não ser muito alto. A assimetria em V foi cumprida aos 92,85 e nós temos um pivô rompido aos 92. Então, uma vez acima de 92, nós temos, na minha visão, mais espaço para a alta. Falando do Ibov, o Ibov fechou quase na máxima, né? A máxima foi 96,551, ele fechou a 96,392. Manteve EC acima das médias. É um mastro-bandeira, todo mastro-bandeira é pivô, nem todo pivô é mastro-bandeira. O pivô foi rompido a 95,200. Fechou levemente acima do 96,310, que era o alvo da simetria em V. E nós temos uma próxima resistência em 97,125 e depois 97,610. Tem que ver se esse movimento de hoje é consistente. Pelo volume, que é muito acima da média dos pregões anteriores, aparentemente, nós temos consistência e forte entrada de capital, 17,8 bi nessa terça-feira. Pessoal, falando do mini índice, o mini índice também tem uma simetria em V com alvo 96,895, chegou a bater 96,850, quase cumpriu o objetivo. Nós temos um mastro-bandeira, temos um pivô acionado a 95,550. Quando o pivô é acionado não significa necessariamente que vai ter uma alta forte. Às vezes é rompimento falso, ele volta. Nós temos uma cunha rompida. Eu vou até colocar um tom de azul igual aqui, que eu acho que esses recursos visuais eles são muito úteis e intuitivos. Eu sou professor, né, pessoal? Desde a época da indústria eu sou professor. Eu fui um engenheiro de campo, eu trabalhei em todos os setores de uma indústria, com robôs, com maquinários, mas sempre dando treinamento, treinando equipe, ajudando o pessoal de vendas, depois uma empresa que eu trabalhei, ajudando o pessoal de marketing, fazendo meio campo, sempre ensinando. Eu dava treinamento para os engenheiros das empresas quando eu trabalhei numa fornecedora, uma importadora de máquinas.
Então o professor ele tem esses... Então, por exemplo, eu não sou analista. Você pode me chamar de professor ou de um investidor como você. Por isso que nós falamos a mesma língua e nos entendemos tão bem. Ok? Então eu sinto a sua dor, eu sinto a sua euforia quando uma operação dá certo. É diferente. Ok? É diferente. Legal. Então ele quase cumpriu a simetria, então aqui nós temos essa reta. Eu tracei uma outra pontilhada, que ela é mais clara no mini índice. Ela une os topos do dia 8 de abril, do dia 29 de abril e do dia 28 de maio, que é hoje. Então, para ficar mais claro, pessoal, eu vou circular aqui esses pontos. Então, quando você é professor, você tem paixão e prazer ao ensinar, né? Então isso faz toda a diferença, não que outros não o tenham. O que eu quero fazer não é isso. Definitivamente não é isso. O que eu quero fazer é algo parecido com isso. Então nós temos esse topo. Nós temos esse topo. E pessoal, eu quero dar um recado sempre de forma transparente. Não é exatamente isso que eu quero fazer, mas acho que vai dar certo. Não, não é isso. Eu quero puxar, mas aí vai confundir. Dar um recado de forma clara, honesta e objetiva a vocês. Esse tipo de operação, te vejo nos 97 mil pontos e tal, eu faço uma vez por ano. 2 vezes por ano. Então é algo que não vai se repetir no segundo semestre, né? Muito dificilmente. Mesmo porque eu tenho o meu grupo, né, pessoal? Então, 99% do ano, as informações têm que ser restritas ao grupo, né? Em alguns momentos de transição do grupo, quando eu estendo um pouco mais o período de cortesia, eu acho que eu me permito fazer isso ao mercado, ok? Então, esse tipo de situação ela não vai ser comum. Para ter acesso, você tem que entrar no grupo. E para entrar no grupo, você tem que fazer a imersão, né? Então, eu avisei isso durante muito tempo. E na semana que vem, segunda, terça e quarta, não tem cenário, não tem radar nem na mira do trader. Então, você quer fazer a imersão? Escreve para suporte@toptraders.com.br. Tinha 4 vagas alguns minutos atrás, ok? Só que o link está fora do ar. Eles vão gerar um link e te mandar. Então é uma situação que essas operações vão ser sempre restritas ao grupo. 1, 2 vezes por ano talvez eu vou fazer alguma coisa pública quando a conjuntura permitir não prejudicar meu grupo. Então, onde que eu quero chegar com isso? Nós temos uma operação em via varejo que ela vai ficar durando semanas ou meses, eu vou acompanhar aqui. Agora, esse desafio nos 97 mil pontos, ele é no índice futuro, deixando bem claro, não é no mercado à vista. Quando o índice futuro se bater em 97 mil pontos, você que me acompanha, o ideal é que você encerre. Porque semana que vem, segunda, terça e quarta, eu não vou fazer acompanhamento, não vai ter programa. Imagina, porque quando bater nos 97 mil pontos, pode ser que eu mantenha a compra, o que é improvável, mas pode ser. Pode ser que eu realize parcialmente e mantenha uma parte. Pode ser que eu vire a mão para venda. É uma possibilidade, é algo factível, né? Pode ser que eu vire a mão para venda, pode ser que eu venda a posição e fique neutro até a imersão. Tem N possibilidades. Agora, o que eu vou fazer, eu não vou te falar, né? Porque é restrito ao meu grupo. Então, o meu acompanhamento é até bater nos 97. A partir dos 97 é com você. O que a gente vai fazer, se eu vou trabalhar vendido dos 97 a partir dos 97, se eu vou continuar comprado nos 97, se eu vou realizar parcial ou se eu vou vender e ficar neutro até a imersão, é restrito do meu grupo. Então, no momento que o mercado bater 97 mil pontos, nós encerramos o desafio. Então, eu estou dando um recado simples, objetivo e direto. O que eu fizer nos 97 mil pontos será restrito a mim e ao meu grupo.
Então, a partir do momento que bate em 97, o desafio está encerrado. Aí você toca a operação a partir de aí. Ou você realiza, esse trabalho é vendido, fica com o prato. A partir de aí é exclusivo do meu grupo. Então, estou dando o recado de forma bem clara, ok? Então, nós temos o índice aqui, né? Também pivô, mastro bandeira, inclusive namorando os 97 mil pontos. Aí eu tenho uma história engraçada. Eu falei pro Johnny, que é o meu sócio, né? Falei, Johnny, eu acho que eu vou reunir todo mundo no meu estúdio pra gente estourar uma champanhe, bater nos 97 mil pontos. Pô, pessoal, tava 90 mil pontos, né? Tá indo em 97, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez 9, 10 pregões, é algo épico, né? Pô, é ou não é? Não tinha um consenso que o mercado ia para 87, para 85, para 80 mil pontos. Quem falou que ele iria a 97? Eu até coloquei no 87 ou 97, né? Tava muito mais perto dos 87. Tava 3 mil pontos do 87 e 7 mil pontos do 97. Então, novamente, foi muito criticado, o pessoal atacou tal, e tá perto de materializar o desafio. Aqui tá o índice futuro na tela. Negociando a 96,740. Vou colocar o livro de ofertas. Então eu falei, pô, vou chamar a minha equipe, a gente vai estourar um... Champanhe, na verdade, é só na região de Champanhe, né, pessoal? Estourar um bom brute, um espumante, alguma coisa do gênero. Aí o Johnny falou pra mim, olha, faz, mas chama o pessoal amanhã, porque não vai bater hoje. E o Johnny é complicado, quando ele aponta um negócio, eu vou te dizer. Então, eu tinha feito a contagem de candles, né, pessoal? Vamos contar candles aqui, ó. A partir desse ponto azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu tenho o candle do meio que marcou inflexão. Aí, teoricamente, vai chegar em 7 pregões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu até comentei na semana passada, pessoal, como o fundo foi um pouquinho abaixo do que eu imaginava, pela contagem de candles vai chegar no dia 28, né? Então, que seria o 7º candle. Conta comigo de novo, ó, candle do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele falou pra mim uma coisa, professor, ontem foi feriado americano, faz toda a diferença, é um pregão a menos. Ele falou, pode ter subido, mas o volume é menor. Ele falou, reúne o pessoal no dia 29, aí você pega o brute, pega espumante, você pega... Aí ele falou, só que eu não vou participar, porque o Johnny está no Canadá. Então amanhã... Não sei se bate nos 97, mas eu vou reunir toda a minha equipe, menos o Johnny que está no Canadá. Ok? E aí, se bater, a gente estoura o champanhe, se não bater, estoura do mesmo jeito. Eu, como não bebo, não vai fazer muita diferença, mas vai fazer diferença porque o meu trabalho é conjunto com a minha equipe. Se eles não me derem todo o alicerce, a base, o apoio, o suporte, eu não consigo ter a inspiração para essas operações. Ok? Então, é exatamente isso. Então ele falou, reúne o pessoal amanhã, que amanhã sim. E o Johnny, quando faz esses apontamentos, ele é praticamente um profeta. Então amanhã estarei com a minha equipe, possivelmente estourando a champanhe, menos o Johnny, que está no Canadá. Agora, Johnny, eu sei que você vai assistir o programa, tá 96,730. Se bater hoje, você sabe que a gente tem uma aposta. Eu disse que bateria hoje, o Johnny disse que bate amanhã. Todas as vezes que a gente apostava, quando ele concordava comigo, batia. Quando ele dizia que bateria um alvo de... Às vezes ações do grupo no dia seguinte ou anterior, ele costuma acertar. Ok? Então o Johnny é um investidor, é meu sócio. O Johnny é sereno, tranquilo e não gosta de aparecer. O convidei para participar da imersão da semana que vem. Ele estará no Brasil, ele chega domingo, mas ele não participará. Ok? Então... Vamos aos estudos do gráfico intradiário, enquanto a gente vê o índice futuro trabalhando aqui perto da sua máxima. Então é isso, pessoal. Os 60 minutos tem aqui uma cunha rompida, subiu, fez aquele movimento formato mastro-bandeira, quase um mastro-bandeira, que é uma flâmula, rompeu, fez o pullback na linha de cima, respeitou a média, fez uma Marubozu com grande volume, corrigiu na parte alta e aqui está. A máxima do dia 96,850.
O alvo da operação 96.895 está bem perto. E aí logo acima aqui a gente teria o 96.960 ou algo do gênero aqui. Ok? Eu tinha visto um gap, o gap é aqui em cima, na verdade não se aplica agora. Então é isso, pessoal, amanhã é outro dia, tem muita gente esperando o mercado bater em 97 mil pontos para fazer a matrícula da imersão, só que não, como diria a molecada, aí você tem que não hesitar como os felinos. Muita gente falou, se bater 97 eu faço a matrícula. Você não vai fazer não, você vai fazer só em 2020. Porque quem confiou, quem ficou esperando bater para fazer a matrícula, pessoal, talvez não esteja preparado para ser nosso aluno, ok? Um grande abraço a vocês, sinceridade sempre, a honestidade e a transparência são sempre o melhor caminho, pessoal. Seguimos juntos somos mais fortes, somos uma família. Bons estudos a vocês, até amanhã, se Deus quiser. Valeu!